Olá, alunos! Nós vamos mais uma aulinha de mecânica geral. A gente viu na aula passada sobre movimentos dependentes, né? Ou seja, um movimento de partículas ligada às outras é denominado movimento dependente. Então, quem a gente vai definir como partícula? O corpo A e o corpo B aqui nessa figura do slide 1. Né? Quais são as referências? As referências seria o corpo até a polia, tá? Dessa forma, nós temos aqui dos movimentos dependentes, nós passamos e conversamos, né, sobre isso, mas olha bem, você tem um corpo A, que tá, esse corpo A, ele tá fixo aqui, né, aqui em cima, e você tem um corpo B suspenso, você tem as duas polias com raios iguais, né? E você tem um fio, esse fio é constante o tamanho dele, né? Aí o que nós temos então? Nós temos o deslocamento X e duas vezes o deslocamento Y, certo? Então vai ser XA mais 2YB. Igual a quem? Igual ao comprimento do fio, que a gente já estudou isso na aulinha passada que nós tivemos. Se eu isolar Vx, eu vou ter menos 2Vy. E quando você tem um deslocamento, a derivada primeira do deslocamento é velocidade. A derivada da velocidade é a aceleração, né? Então, você tem aí as análises que o sistema fez, tanto de Vx quanto de AX, que a gente derivou, que a gente já sabe como fazer isso. Então, vamos ver aqui nesse exemplozinho com 3 polias. Então, nós temos esse deslocamento SA, mas tá vendo que ele vai, essas medidas que ele coloca aqui, né, 2SA, ele tá fazendo nessa medida aqui, ó. Aqui, é essa medida que ele tá analisando. Depois, nós temos 2SB, tá? 2SB. E nós temos aqui C, igual ao comprimento do fio. Cuidado, duas vezes SA, porque a gente está fazendo essa medida aqui, tá? Não é até lá o fim, que nem ele está mostrando, é só até aqui. Então, você tem que a derivada do deslocamento é velocidade, a derivada da velocidade é a aceleração. Beleza, até aí nada de novo, nós já estudamos isso. Ok, só para nós relembrar polias, sempre que analisamos um cabo que passa por polias, devemos primeiramente identificar quais partes desse cabo apresentam movimento e quais terão comprimento constante ao longo da análise. Sempre a parte do cabo que passa pela polia terá comprimento constante, uma vez que o diâmetro da polia não muda ao longo da análise. O mesmo ocorre para cabos que prendem uma polia a um apoio. Portanto, o ponto principal para a análise de partículas que estejam ligadas é identificar o que será constante ao longo do movimento, para sabermos o que considerar e o que não considerar ao montar a equação que representa a situação. Então, aqui eu coloco para vocês uma análise, tá? De um sistema aqui com 2 polias. E ele faz algumas observações dessa figura 1.22, né? Então, ele diz: as análises para a solução de situações em que as partículas apresentam o movimento retilíneo uniforme é útil para caso que seja analisada uma única partícula ou caso em que 2 ou mais partículas têm movimentos dependentes entre si. Quem são essas partículas, pessoal? É o peso A e o peso B. Portanto, independentemente de analisar o movimento de um sistema com várias partículas ou de apenas uma partícula, utilizam-se as equações de velocidade e de aceleração para a compreensão do comportamento das variáveis do deslocamento, velocidade, aceleração e tempo. E o que diferencia a análise de uma partícula da análise de um sistema de partículas com movimento dependente é que nesse último caso é necessário relacionar os movimentos em vez de uma partícula causa ou movimento de outra. Ok, então você tem esse sistema aqui e ele faz algumas observações. Vamos lá. Primeiro, para o caso da análise do sistema em que os 2 blocos considerados partículas apresentados na figura 1.22 apresentam relação entre as coordenadas de posição de maneira linear. Uma relação direta entre as velocidades e acelerações pode ser definidas como VA mais 2VB igual a 0 e aceleração A mais 2 vezes aceleração B igual a 0. Beleza, isso aqui tá tudo legal, por quê? Porque se a gente for observar aqui, ó,
nós temos o deslocamento A aqui, né, posição A, e 2 vezes a posição B, né, que é daqui, ó, 2 vezes a posição B. Beleza, até aqui tá tudo bem, mas por que? Ele tá dizendo por que que isso acontece. Ao analisarmos a figura 1.2, percebe-se que uma relação para o comprimento da região do cabo que sofre variação de comprimento quando um dos blocos se movimenta, define-se a relação XA mais 2xb igual a constante. Portanto, para definir a relação da aceleração a partir dessa relação dos comprimentos, deve-se derivar uma vez a relação do movimento, enquanto que a equação que estabelece a relação das velocidades é definida derivando-se 2 vezes a relação dos comprimentos. Ok, então essa segunda porquê, né, tá errada, porque a derivada segunda da posição, ela me dá aceleração, e a derivada primeira da posição me dá velocidade. Então, esse segundo aqui está totalmente errado. Então, nós ficaria, a asserção 1 é uma proposta verdadeira e a 2 é falsa, ok? Então, aí nos mostra que não tá legal. Depois, eu dou mais uma questãozinha com números, né? Porque a gente não fez nenhuma na aula, a gente não fez nenhuma com números. Então, eu achei interessante nós dar uma estudada com uma equação de números. Aconselho vocês, alunos, a passarem essa equaçãozinha para o caderno, refazerem, ver o que não estão entendendo, e eu estou à disposição de vocês. Você tem uma figura aí, 1.24, que apresenta um bloco preso por um cabo que em um determinado instante se movimenta para baixar com uma velocidade de 5 milímetros por segundo. Ok, então olha, você tem o cabo aqui, né? Ele tem as polias, todas iguais, e aqui você tem a partícula, né? E aqui isso aqui vai soltando, né? Ao longo do tempo ele vai soltar para descer, para subir. E ele diz assim, ó, determinando um instante de movimento para baixo, com uma velocidade para baixo, com uma velocidade de 5 milímetros por segundo, no instante de tempo 3 segundos após o início da análise do movimento do bloco, o cabo foi desenrolado com 80 milímetros do tambor preso ao motor elétrico. Ó, o motor elétrico está aqui e foi solto 80 milímetros. Olha só, esse deslocamento em X, como ele vai ser solto e ele vem para o lado esquerdo, então esse 80 milímetros é negativo, lembram disso? Para cá é positivo, a direita, né, positivo, a esquerda, negativo. Assim, determine a variação da posição do bloco após 5 segundos. Então, você tem aqui a análise, né, que ele vai fazer desse deslocamento, e vamos lá. Então, você tem, ó, eu tenho aqui a posição 1, 2, 3. São 3 posições aqui, 3 SY, porque eu tô na vertical, mais SX, porque eu tô na horizontal. Então, a derivada primeira fica 3VY mais VX, a derivada segunda, 3AY mais AX. Bom, substituindo o VY, que ele diz que é com 5 milímetros que começa, né, a velocidade, então o meu VX é menos 15 metros por segundo, ok? Depois, ele pede do movimento uniforme acelerado do ponto B em tempo 3, sendo o SX igual a menos 80 milímetros, né? Assim, o deslocamento do ponto B, tendo sentido contrário, adotado como positivo. Então, você tem lá, SX menos 80, igual ao início é 0, a velocidade é menos 15, vezes o tempo que é 3, e aí eu vou achar a aceleração AX para o tempo de 3, né? Que a X deu menos 7,75 metros por segundo ao quadrado. Ok. Depois, eu pego esse valor. Para determinar a aceleração do bloco, aplicamos 3AY mais 3AX, substituo o valor de AX e eu vou achar o valor de AY, 2,59 milímetros por segundo. Ou seja, quando você vai achar agora a posição de Y para o tempo 5 segundos, nós vamos achar 57,375 milímetros. Ou seja, o bloco vai descer 57,37 milímetros após 5 segundos. Pessoal, então é isso aí. Boa aula. Gostaria que vocês colocassem isso no caderno, revisse bem direitinho. Qualquer dúvida, estou à disposição. Grande abraço. Teremos nova aulinha semana que vem.